riscos. Hoje recebemos os doutores aqui no Boa Tarde e aproveitamos para perguntar: posso andar descalço? Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Cá estão os doutores. Muito bem-vindos. O nosso painel de hoje vou apresentar. Tem cá a médica dermatologista Alexandra Osório, o médico de clínica geral Pedro Lopes, a podologista Fabiola Gomes e o médico pediatra Sérgio Pinto. Pois é, hoje é dia de fazermos perguntas. Já sabe, quando cá estão os doutores é sempre assim. E eu pergunto: costuma andar descalço ou é daquelas pessoas que só tiram os sapatos da rua antes de se deitar? Se calhar até troca os sapatos por algo mais confortável quando chega à casa. Ou então não perde uma oportunidade para andar sempre sem calçado. Vamos ver. Adoro andar descalça. Basta fazer campismo, ando sempre na areia e tudo. Andar descalço? Sim. Até calçado às vezes me dói os pés, quanto mais descalço. Porque agora, com esta idade, já dói um bocadinho os pés. Gosto, adoro. Gosto imenso, sinto-me à vontade, sinto-me livre, sinto-me à vontade para não... Descalça? Eu não, nunca na vida. Não gosta de andar descalça porquê? Porque pico os pés e depois fico com alergia. Faz-me impressão andar descalço. Nada de arranhar os pés e... Faz-me impressão. Minha mãe, quando andava descalça, arrepiava-se toda. E eu sou como ela. Porque dizem que faz muito mal andar muito descalças por causa dos ossos. Sempre chinelos. Eu ando mais descalço na praia. Quando é que anda mais descalço? Mas é de verão. Descalço e chinelos, gosto de andar como se diz, à balda. Na praia, à beira-mar. E é só no verão? É só no verão, no inverno, depois tu vais estar frio. No verão e no inverno, gosto das duas coisas. E porquê que gosta de andar descalça? Qual é o principal motivo? É porque tenho calor nos pés, transpiro muito, chego a casa, tiro as sapatilhas e é logo. É só para libertar os pés um bocadinho dos sapatos. Fico mais confortável, mesmo, muito confortável. Porque gosto de sentir os pés no chão. Adoro. Eu lembro que uma vez fui uma psicóloga e ela disse-me que era estar muito presente com a terra. Sabe? E dá, não sei, dá assim uma gente tranquilidade. Há explicações de todo o género. Agora, por muito que possa saber andar descalço, por vezes corremos o risco de sofrer algum acidente, não é? Um corte, uma picada, pancadas. Doutor Sérgio, tudo isto pode acontecer quando andamos sem sapatinhos, Pode não acontecer. Claro que não há dúvida nenhuma que o mais saudável é andar descalço quando podemos. E onde é que podemos? Na nossa casa. Está bem limpinha e à partida... Na nossa casa, quando está bem limpinha, bem arrumadinha. Sim, exatamente. Mas quando não está bem arrumada, é também um perigo. E, de facto, alguns brinquedos, por exemplo, espalhados pelo chão, podem ser um perigo. Tal como objetos mais contundentes, como pregos, parafusos, etc. No fundo, nas superfícies que nós acreditamos que estão limpas e cuidadas na nossa casa, não há grande problema andarmos descalços, pelo contrário, é até muito saudável. Noutras superfícies, nomeadamente espaços públicos, piscinas, balneários, na rua, não é conveniente andar descalço. Não só corremos riscos de sofrer um acidente, como a Conceição já falou, mas também temos a possibilidade de sofrer uma infecção. Um vírus, um parasita, bactérias, fungos podem, de facto, infectar os nossos pés. Portanto, temos de ter cuidado. E esse perigo das infecções é tanto maior se, de facto, existirem alguns traumatismos locais, nomeadamente alguma ferida contundente, um parafuso ou um pedaço uma pequena pedra. feridinha pode transformar-se num problema enorme, não é? Portanto, todos estes agentes, micro-organismos que eu falei, podem de facto dar problema. Uma infecção local, uma bactéria qualquer, mas também há um perigo que é, por exemplo, o tétano, que toda a gente fala. Fala-se muito do tétano. O que é isso do tétano? Portanto, que problemas é que nos pode trazer? O tétano é uma doença que hoje em dia, felizmente, nos países mais industrializados não se vê muito, mas que é ainda um perigo. Portanto, é causado por uma bactéria, que é um Clostridium tetani, que consegue resistir em condições muito adversas no meio ambiente
em forma de quisto, portanto, muito resistente. E que quando sofremos um traumatismo, por exemplo, uma picada ou um corte, esse esporo, esse quisto pode entrar nos nossos tecidos e é aí que a bactéria se vai desenvolver, portanto, nos nossos tecidos, neste caso, por exemplo, do pé, se for esse o caso. E ao desenvolver-se, esta bactéria vai produzir uma toxina que gosta muito de se ligar aos neurónios motores e por isso vai surgir a clínica do tétano. Portanto, pode dar incapacidade de movimento, o que é que não é? vai o tétano não controlado. O que é que o tétano vai dar? Vai dar contraturas musculares intensas, violentas, dolorosas, que podem dar algumas posturas que são muito conhecidas, por exemplo, o opistótonos, que é uma posição em que o tronco está todo contraído e podemos ver uma imagem em que o indivíduo pode estar suportado apenas pela cabeça e pelos pés. O tétano é mesmo um problema. Portanto, isto é uma situação grave, não é? Tal como também é muito conhecido o trismo, ou seja, a dificuldade em abrir a boca e o riso sardónico. Portanto, a contratura pode atingir os músculos da face e dar uma face característica, que é o sorriso sardónico. Temos aqui um exemplo. Portanto, nada disto é brincar, isto pode ser mesmo uma coisa séria, não é? Para dizer que esta toxina desta bactéria pode, de facto, comprometer muito os músculos e dar complicações gravíssimas, e, nomeadamente, uma morbilidade importante e morte mesmo. Ora, quando se fala do tétano, geralmente as pessoas associam à vacina e as vacinas costumam sempre levantar dúvidas. Ao telefone temos a Joana Rua, que nos acompanha de Vila Real e que tem precisamente uma questão relacionada com a vacina do tétano. Olá, Joana, boa tarde. Pode colocar a sua questão, faça favor. Olá, boa tarde. Acontece que eu fiz a vacina do tétano pela última vez, no ano 2000. Em conversa com uma amiga, que cheguei à conclusão que deveria ter feito novamente a vacina em 2010, ou seja, 10 em 10 anos. E neste momento, eu lembro-me que antigamente enviavam cartinhas para casa para nós irmos dar a vacina, só que eu nunca mais as recebi. E gostaria de saber se estou em risco e o que é que poderei fazer para resolver este problema. Obrigada. Vamos lá ver então, Joana, o Dr. Sérgio responde que ele de vacinas, pelo menos as das crianças, controla tudo, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que a nível nacional há um plano nacional de vacinação e a vacina do tétano está preconizada. Numa fase inicial, as crianças têm várias inoculações, portanto, várias vacinas que têm que fazer ao longo da sua idade pediátrica, mas no adulto esta vacina também deve ser realizada. E como a nossa telespectadora falou, deve ser feita de 10 em 10 anos. Portanto, todos os adultos têm que ter a vacina do tétano em dia e devem fazer um reforço de 10 em 10 anos. Para reforçar esta necessidade, já vimos os perigos que corremos. Hoje em dia, também a vacina do tétano é dada conjuntamente com outra vacina. Portanto, além de se proteger o indivíduo contra o tétano, também se protege contra a difteria. Portanto, é tétano e difteria hoje em dia. Portanto, há duas doenças que temos uma vacina para a qual devemos fazer o esforço de ir ao centro de saúde e fazer esta vacina de 10 em 10 anos. Olha, ainda bem que falámos disso agora no programa, porque há muitas crianças que entraram agora de férias e deve haver muitas que têm lá no caderninho das vacinas algumas vacinas para fazer habitualmente, agora. na idade pediátrica não há falhas, porque até para as matrículas é visto o boletim individual de saúde. Fica já despachado, o adulto não é? Exatamente, o adulto é que muitas vezes esquece que 10 em 10 anos tem de fazer a sua vacina. A medicina de trabalho devia fazer isso e nem sempre garante que de facto a vacinação está atualizada e era importante que de facto... Também é uma boa chamada de atenção, Dr. Pedro. Não é só nas escolas, claro, não é que se controla na medicina do trabalho também. Ora, aqui está, para quem tem dúvidas, vejam lá se têm crianças nestas idades aí em casa, se lembram da última vez que foram vacinados contra o tétano. Se calhar muitos adultos nunca sabem, nem sabem onde é que puseram o boletim de vacinas. Temos ali as de idades. qualquer modo, está tudo ali, tudo explicadinho. Tome nota então, pela sua saúde, convém sempre seguir os conselhos dos doutores. Ora, estávamos aqui a falar dos perigos de andar descalço, cortes e picadas não são os únicos riscos. Já todos ouvimos falar de micoses e outros males, doutor Alexandra, e já vimos aqui que às vezes as pessoas até têm micose e julgam que é outra coisa. Pois, exatamente. Realmente um dos perigos de andar descalço, além destes acidentes todos que o Sérgio falou e que nós vamos falar mais de outros assuntos, é realmente apanharmos um fungo, o fungo dos pés, que pode ser a micose, pode afetar a pele
e a pele da planta dos pés e no espaço interdigital, entre os dedos dos pés, pode afetar também as unhas, que chama-se onicomicose, e pode afetar também o cabelo. E isto é uma micose? Isto é uma micose, sim. E isto é uma onicomicose. Não, aquilo era uma micose, isto é uma onicomicose, que é um fungo na unha. Estão a ver a unha do primeiro dedo? As pessoas acham que ou é da velhice ou porque andam a comer, se calhar tem alguma carência alimentar. Ou o pé está muito seco, mas não é. Aquilo, a primeira era uma micose, portanto, uma infecção fúngica da pele, e a segunda era uma onicomicose, que é uma infecção fúngica da unha, que as duas coisas podem estar associadas, não é? A micose ou a onicomicose é produzida por um fungo que existe na nossa pele, mas que desenvolve em determinadas situações e pode ser transmitido. Parasita é um bichinho que precisa da pele, da unha e do cabelo para se desenvolver, portanto é um parasita que se instala na queratina e na pele e multiplica-se. E de facto há infecções fúngicas superficiais, mais profundas, cutâneas e subcutâneas, e há fatores de risco para o aparecimento destas micoses e de onicomicose. Mas são tratáveis? Como é que se faz? São tratáveis. O tratamento vai depender da extensão, não é? A micose à origem é uma pele macerada, com descamação, ou aquela pele que parece que está molhada há muito tempo entre os dedos dos pés, pode aparecer uma fissura, pode infectar, dar imensa comichão. E quando é assim não se deve usar sapatos muito fechados, onde o pé transpire muito? Exato, porque um ambiente úmido e fechado propicia a multiplicação do fungo. E, portanto, uma das coisas que nós devemos fazer é mudar muitas vezes as meias, lavar as meias com água muito quente, arejar os sapatos, não usar todos os dias o mesmo par de sapatos. Agora com o sol devemos pôr os sapatos ao sol um bocadinho para ver se o sol bloqueia um bocadinho o desenvolvimento do fungo. Se usar um sapato há muitos anos, verificar se a sola do sapato está muito úmida ou um bocado desfeita, deve trocar a sola. É uma das coisas que deve fazer. Não deve... um dos tratamentos que podemos usar depende da extensão. Se a extensão for muito grande, temos que usar um tratamento sistémico pela boca. Se for localizado, pode-se usar uns cremes e uns pós e nós conseguimos controlar. Vamos lá aos vários passos de fazer este tratamento que temos aqui preparada para combater as micoses. Não é? Então, os cuidados a ter. Lavar diariamente a zona afetada, portanto, entre os dedos dos pés ou as unhas. Secar muito bem sem friccionar, porque pode abrir umas gretas. Usar toalha diferente para, quando saímos do banho, usar uma toalha de pés só nossa e uma toalha para limpar aquela zona só nossa e não usar para secar outra zona do corpo. Trocar diariamente de meias. Cortar primeiro as unhas que não estão infectadas com o fungo e depois terminar na unha que está infectada e desinfetar, claro, o corta-unhas ou o alicate que usamos para que na próxima utilização, ao iniciarmos na unha não infectada, não vamos infectar novamente essa unha. Isto são realmente uma forma de prevenir estas micoses. E o pé atleta, outro dos problemas do pé. O pé atleta. O pé de atleta é uma micose, não é? Interdigital e na planta do pé, que pode ser só localizada ou mais extensa. Chama-se pé de atleta porque aparece muitas vezes, na maior parte das vezes, nos desportistas, mas qualquer pessoa pode ter. Mas tem este aspecto que estamos aqui a ver. Tem este aspecto ou assim. ganha outras configurações? Não, é mais ou menos isto, com mais ou menos inflamação, mais encarnado. E pode que é a pele seca a escamar um bocadinho. É a pele seca a escamar, mas antes da pele seca há uma pele macerada, esbranquiçada, que parece estar ali molhada durante imenso tempo, depois salta e ficam estas crateras. E o que é que se fazem isto? Isto tem que ser mesmo tratado, porque se não se tratar isto, além do incómodo que dá aquela comichão e pode dar origem a gretas, é um problema de saúde que pode dar origem a uma inflamação e uma infecção da perna. O que é que se trata? Uma boa higiene, mudar de sapatos, mudar de meias, um bom creme antifúngico ou um pó local, até à altura em que não haja lesão nenhuma na pele e que depois, quando não existe lesão, não quer dizer que esteja completamente curado. Há pessoas que fazem esse tratamento e dizem, vou parar, porque assim ficou completamente curado. Não, devem se dirigir a um médico para controlar, para saber se a infecção terminou ali ou não, porque às vezes há necessidade, mesmo em pele sã, de prolongar.
Então qual é que é o conselho da podologista aqui para estes problemas dos pés, nomeadamente o pé de atleta? Obviamente que a boa higiene é essencial para manter os pés saudáveis, mas, por exemplo, há pacientes que se interrogam muito, tenho todo o cuidado possível de higiene e até nos locais públicos, uso sempre o chinelo, estou sempre prevenido. E uma questão que é importante também lembrar é que as solas, por norma dos chinelos que nós usamos, são muito fininhas, então estamos sempre em contacto com a água corrente. Quanto mais alta for a sola, que é o caso, por exemplo, deste sapato, mais prevenidos estamos, não é? Porque este, por vezes, pode não ser suficiente para essa prevenção. Nos balneários públicos, nos ginásios, há muitas piscinas de água, não é? Que a pessoa anda de chinelos, mas anda com o pé em contacto com o resto da água que já foi usada por mais pessoas. Se repararmos mesmo, quando estamos a tomar banho, a água fica, uma poça de água ao pé de nós, não é? E o pé fica em contacto com essa água parada, que obviamente tem um maior risco de infecção. Portanto, umas solazinhas mais Quanto maior a sola, Doutor Pedro e Doutor Sérgio, o melhor é mudarem os chinelos. Mas há destes géneros um bocadinho mais. Vamos ficar a falar de Sérgio no ginásio, vamos ficar mal falados com os chinelos destes. Pois é. De qualquer modo, é uma boa sugestão, até porque há muitos no mercado e quem tem realmente propensão para estes problemas deve garantir ao máximo evitá-los, não é? Ora, esse desenho que está agora aí tem outro propósito. Vamos lá a isso. Podemos avançar. Vamos, mas esperem só um bocadinho, que ainda tenho aqui um recadinho. Que horas são? Olha, está mesmo numa hora boa de eu falar do cartão de sonho. Se calhar é esta a hora da sorte. Se marcar agora o 760 20 60 20, não se esqueça, se ganhar o cartão de sonho no final do programa, tem que me dizer: Conceição, lembra-se quando estava a perguntar as horas, foi nessa altura que eu marquei, que é para fazermos aqui, para vermos se isto resulta. Ora, muito bem, temos então o cartão de sonho para entregar, são 11.500 euros de prémio acumulado e ainda temos 1.000 euros garantidos para entregar. Portanto, feitas as contas, são 12.500 euros, pode ser tudo para si, é uma questão de se inscrever no 760 20 60 20. Cada vez que marca este número, garanta a sua inscrição e pode marcar as vezes que entender. Use o seu bom senso, faça as suas continhas, não gaste demais para não se arrepender, porque realmente ninguém é obrigado, só marca quem quer e uma chamada é o suficiente para fazer a sua inscrição. Obviamente, se marcar mais, aumenta as suas possibilidades, mas no final vamos deslindar este mistério como fazemos habitualmente, entregando o cartão de sonho, e quem sabe hoje não vai dar essa notícia a toda a gente. Olha, fui eu hoje a ganhar o cartão de sonho da Conceição Lino lá do Boa Tarde. Boa? Vamos ver. Já a seguir fica a saber qual o melhor calçado para os seus pés. Bem, hoje estamos a falar de pés e dores nos pés. Já toda a gente teve em situações variadas e há realmente várias explicações e motivos médicos para termos dores nos pés. Os sintomas podem variar, ser uma dormência, sentir umas picadas e às vezes ainda podem ser mais sérios, não é, Dr. Pedro? Dores nos pés pode ser inofensivo ou não? Esse tipo de sintomas que são mais sensitivos, ou seja, o formigueiro, a dormência, o entorpecimento, a sensação de queimadura ou ardor, que não são sintomas normalmente associados à inflamação ou a traumatismo, são mais coisas sensitivas, estão associadas a uma das condições dolorosas do pé mais frequentes, que é o neuroma de Morton. Quando nós dizemos neuroma, Morton é o nome do senhor que descobriu esta alteração, neuroma é uma alteração de um nervo, em que existe um espessamento da bainha que reveste o nervo. Temos aqui este desenho que mostra isso mesmo. Temos aqui encarnado as terminações nervosas e esta bola que nós vemos aqui é a zona de espessamento em que há um engrossamento do nervo que vai ser responsável por essas alterações. Na grande maioria dos casos, estas queixas de dormência, formigueiro, manifestam-se na zona entre o terceiro e o quarto dedo, ou seja, as pessoas descrevem
como se fosse essa zona do terceiro É essa e do quarto geralmente dedo a zona mais afetada, onde há que é mais mais afetada. Não quer dizer que não afeta outros dedos, mas esta é a distribuição mais típica da dor, que é um pouco diferente de outras situações que também estão associadas a traumatismos do pé ou a esforço do pé, como é o caso da fasciite, em que há uma inflamação de uma estrutura que é fáscia, que reveste toda a planta do pé, que é uma dor que é mais generalizada na própria planta do pé. E isso acontece porquê, Dr. Pedro? Pode estar associada à utilização, por exemplo, de sapatos com um salto bastante elevado. Olha, mais uma coisa negativa contra os saltos. Já falámos aqui várias vezes, mas de facto a sobrecarga que é incutida ao pé, temos aqui um esqueleto de um pé dentro deste sapato, para nós percebermos que de facto o impacto que é projetado nesta zona terminal do pé é de facto muito elevado, se pensarmos sobretudo numa pessoa que possa eventualmente ter excesso de peso ou alguma outra alteração, ou uma pessoa que passe muitas horas em cima de uns saltos com esta altura. E esse espessamento do nervo pode ser atenuado se a pessoa fizer tudo direitinho, ou isso é complicado depois acontecer? Existem algumas estratégias do ponto de vista de tratamento que podem ajudar. Uma das estratégias é, obviamente, a adequação do calçado e, portanto, utilizar sapatos que não deverão ter um salto muito superior a 5 centímetros. Pode passar pela utilização de palmilhas com um apoio mais ou menos nesta zona, ao nível das falanges. Eu mostro aqui neste desenho que é mais fácil, portanto, um apoio ao nível desta zona, e os podologistas são os profissionais que podem ajudar a adaptar a personalizar estas palmilhas. Em algumas situações em que há sintomas que são resistentes a este tipo de tratamentos, pode ser necessário a intervenção cirúrgica para descomprimir o nervo. Uma coisa que ajuda, e que é uma dica que fica lá para casa, é pôr uma garrafa de água, que pode ser uma garrafa de água daquelas de 33 centilitros no congelador, deixar congelar e rolar o pé sobre a garrafa por períodos de 10 a 15 minutos para, através do frio, fazer alguma anestesia, analgesia da própria zona dolorosa. É uma boa dica, e hoje que temos cá uma podologista que uma das coisas que faz muito frequentemente é aconselhar calçado. Portanto, aqui isto que o Dr. Pedro acabou de dizer é importante. Neste caso, os saltos altos, mas muitas pessoas lhe perguntam, então o que é que eu faço, o que é que eu calço? Sim, temos de ter a intenção que o calçado restringe, não é, a mobilidade muscular, e estamos muitas vezes por períodos longos calçados, e o pé também precisa de estar um bocadinho, portanto, no seu estado o mais normal possível. Ainda há muito aquela ideia que um calçado de custo elevado é que é um calçado bom. E não é bem assim, não é? A escolha do calçado vai depender muito, tanto do tipo de pé que temos, da morfologia, do tipo da biomecânica do pé, e tem que ser flexível, tem que ser confortável, temos de nos sentir bem com ele, não é? Pronto, em relação ao tipo de pé... Mas às vezes o que nós pensamos quando olhamos para os sapatos que há no mercado é que quem faz esses sapatos não tem em conta os pés que existem. Sim, parece que são feitos para pés que não há. Sim, há muito calçado. Qual é o pé mais nós devemos saber aquele que é, qual é o melhor para nós. O Dr. Pedro já tem aí 3 tipos de pé. Em termos de morfologia, nós temos o egípcio, o romano, o quadrado e o grego. Por exemplo, o grego, nós vemos que o segundo dedo é maior do que o primeiro. Então, este tipo de pé é um bocadinho negligenciado, aquele segundo dedo acaba por ser um bocadinho negligenciado. Olhar para os pés na plateia. Porque a maior parte do calçado está elaborado para o pé egípcio, que é o mais comum. Não é? Até mesmo os sapatos de salto alto, lá está, também, a inclinação é toda naquela direção. E ainda há muita gente que ainda vai comprar o calçado. Quem tem o pé grego, que tem aquela salia, quer dizer, tem mais à frente, tem que ter em conta o segundo dedo, enquanto que por norma temos em conta o primeiro. Às vezes vamos comprar um calçado, deixa ver se o primeiro está bem. Não é o primeiro, neste caso é o segundo. E por essa negligência vão sofrendo alterações em termos ósseos, não é? No caso das artroses, o dedo em martelo, porque o dedo, como não tem espaço, vai começando a encurtar. Quem tem o pé grego deve usar um calçado acima do tamanho. Não é necessariamente acima do tamanho, mas é um calçado em que a biqueira que não possa colocar o segundo dedo numa posição estável, não é? Porque senão, sem dúvida que com o tempo vai ter um encurtamento desse dedo, não é? Como eu disse, a maior parte está para o pé, também é mais comum, as pessoas têm mais o pé egípcio, até o quadrado.
aí não vão ter muitos problemas, não é? Mas quem tiver um pé grego tem que ter essa atenção. Portanto, são deformações que surgem por um calçado que não está E adequado. esses tipos de sapatos que têm aí à sua frente? Quer Este tipo de calçado, portanto, eu ia dizer também que um pé, nós, além da morfologia, temos as características biomecânicas. Um pé plano, um pé chato, que é considerado, chamam o pé raso, e há o pé cavo. E as pessoas, mesmo quando têm, por exemplo, o pé chato, não se sentem muito confortáveis com um calçado muito raso. Porquê? Porque vai potenciar já a pronação, que é a forma de pôr o pé para dentro, e ele ainda consegue potenciar mais esse movimento, porque está muito raso. Então vamos lá ver. Então, aí... Isto serve-nos para quê? Para nós pomos o nosso pezinho, por exemplo, na areia, para percebermos, na areia úmida? Assim, por norma, na podologia nós fazemos sempre essa abordagem também. Muitas vezes estas alterações biomecânicas vão trazendo outros problemas, como joanetes, como dedos em garra, como calosidades, calos, e nós vamos sempre tentando, nos tratamentos que há, portanto, além de alertar a pessoa... Não há podologista que não fique a saber o tipo de pé que tem. Mas é normal uma pessoa que tem um pé plano dizer, eu não me sinto muito bem com um calçado completamente raso, porque ainda sinto menos apoio, e é normal, assim como o pé contrário, que é o pé cavo, que tem um arco muito acentuado. As pessoas gostam de sentir aquele arco apoiado. Exatamente, porque quando se colocam também um sapato muito raso, há um estiramento muito grande, tanto da faixa plantar, que é os tecidos da planta do pé, como dos gêmeos, que as pessoas referem muito, porque sentem o gêmeo mesmo a estirar, porque de facto não têm o apoio apoiado. Daí o uso das palmilhas? Daí também o uso das palmilhas. Aí, pronto, tem que ser no calçado raso, mas que vão dar arco ou apoiar o arco, e o tipo de calçado que vai, o ideal será, como já disse o Dr. Pedro muito bem, os 5 centímetros do salto é o máximo, também a biqueira o mais quadrado possível. Claro que o salto, é lógico que este então está muito, não está mesmo nada adequado, porque além de ter o salto, é bastante bicudo, não é? Aqui a nossa morfologia... Isso é só para usar e tirar uma fotografia. Só tirar a fotografia. Mas o salto, obviamente, que implica que toda a pressão do pé seja exercida na planta, na parte anterior, e nos dedos também, que provocam muitas artroses, provocam muitas também deformações. E a pessoa que tem um pé de um determinado formato, à medida que vai usando calçado incorreto, o pé vai-se alterando também, não é? Exatamente. Portanto, ainda precisa de mais cuidados com a idade. Exatamente. Muita gente também tem, muitas vezes pacientes já têm uma certa idade e continuam a usar o número que usavam. Eu usava o 34 quando tinha 20 anos e agora uso o 35, ainda é um bocadinho, mas não chega. É natural que nós aumentamos vai aumentando completamente, vai aumentando um tamanhinho. E deve-se também, um conselho muito importante, é sempre comprar o calçado ao final do dia, porque ao longo do dia o pé vai aumentando o volume, normal, com o caminhar, com a bipedestação. Portanto, o ideal é comprá-lo no fim do dia, quando este volume está... Ora, aqui estão conselhos muito úteis para andar confortavelmente em cima dos pés. Hoje os doutores estão aqui a dar muita atenção ao nosso suporte diário, aos nossos pés tão maltratados que eles estão. Entretanto, faço aqui uma pequena pausa. Não se esqueça do nosso cartão de sonho. Hoje vai ser entregue no final do nosso programa. Quem sabe não é para si, com tudo o que há para ganhar hoje no cartão. São 12.500 euros no total. Já sabe que o cartão de sonho tem 2 fases. Tem o prémio garantido, que é automaticamente entregue a quem atende o telefone, quando ele toca, no final do programa. E ainda temos o jackpot, o prémio acumulado, que só é entregue a quem dá os palpites que coincidem com o código do cartão. São 4 algarismos de 0 a 9, escolha já os seus para não perdermos tempo e depois não abandone o telefone, não abandone o telemóvel, porque se o telefone tocar e não atender, perde o cartão de sonho. Nós não queremos que isso aconteça. 760 20 60 20. É este o número, tome nota, pode ser hoje a sua vez. Quantas vezes não ouviu a sua mãe dizer para não andar descalço, senão ficava doente? Será verdade? Os doutores respondem já a seguir. Estamos aqui a falar dos pés.
E quem é que nunca experimentou uma massagem aos pés, mesmo que não tenha sido feito por um profissional? Sabe sempre tão bem ao final do dia ou noutra hora qualquer. Mas nem sempre toda a gente tem tempo ou oportunidade para receber uma massagem revigorante para recompensar os pés. E agora o que eu pergunto é: será que há exercícios para relaxar os pés que nós possamos fazer sem a ajuda de ninguém? É essa a resposta que os nossos doutores dão hoje. Doutor Pedro já se mudou, já está aqui com a nossa podologista e descalços. E descalços. Então o que é que vão fazer? Há vários exercícios que nós podemos fazer em casa sem qualquer tipo de acessório ou de aparelho sofisticado e que nos permitem, sobretudo, relaxar um bocadinho as pernas e os pés, e que podem ser feitos todos os dias ao final do dia, antes de ir para a cama. Portanto, em qualquer momento é possível fazer. Nós vamos exemplificar só 2 ou 3 exercícios. Um que é muito bom, por exemplo, para nos ajudar a relaxar os pés e simultaneamente também os gêmeos. É tão simples como fazermos isto. É melhor explicar o que são os gêmeos. Os gêmeos são os músculos da face posterior da coxa, desta parte de trás. É a barriga da perna. Barriga da perna. Costuma chamar. Que é fazermos este movimento, que é pormos em pontas de pés para cima e para baixo. Porquê é que isso é bom, Dr. Pedro? Porque isto vai alongar os nossos gêmeos e vai simultaneamente... Que andam sempre na mesma posição o dia todo, não é? Imaginando uma senhora que passa o dia com os saltos calçados nos sapatos, vai estar o dia todo permanentemente em tensão. Quem tem os saltos rasos sempre para baixo. Exatamente. Portanto, é variar e relaxar um bocadinho o músculo. E vai favorecer a circulação, vai estimular a circulação. E é tão simples como ir fazendo isso. Só isso. Se houver dificuldades de mobilidade... Até quando se está a fazer uma sopinha ou a salada, ou a ver televisão, a mexer o tacho e a fazer os exercícios. Outro exercício que podemos fazer é fazer este movimento, que é a dorsiflexão do pé. Isto também vai estimular a circulação e, simultaneamente, vai, tanto ao nível dos gêmeos como ao nível do pé, ajudar a relaxar. Exercício para todas as idades. Isto pode ser feito, quer assim, só com o pé no ar, ou com recurso a um degrau, que pode ser um degrau de uma escada ou a um degrau um step, alguma coisa que as pessoas possam ter em casa, que é fazer este movimento, como que levar o calcanhar ao chão e fazer esta elevação. Este é um movimento que também pode ajudar. Atenção que se os degraus forem frágeis, para evitar as quedas, portanto não fazer isto num terreno que possa ser escorregadio. Outro exercício que podemos fazer, e depois é uma questão da capacidade física e do talento de cada um. Eu não tenho talento e, portanto, não consigo fazer uma coisa que é fazer como se fosse pôr os dedos em garra. Fazer isto. Apanhar qualquer coisa como a doutora Fabíola está a fazer. Isto são 2 graus de dificuldade distintos. Quem tenha menos jeito pode fazer como eu estou a fazer. Quem tenha mais jeito e quiser aumentar o grau de dificuldade pode utilizar aqueles afastadores de dedos e aumentar a complexidade do exercício e fazer isto todos os dias. Portanto, de facto, com este afastador ainda melhora mais essa movimentação. Dificulta. E, portanto, tornando o exercício mais difícil, acaba por, do ponto de vista de reabilitação... E isto tem muitos benefícios, fazer este exercício. Fazer isto regularmente. Nós devemos fazer isto com os pés, nós devemos fazer isto com o nosso corpo. Nós, durante o dia, passamos muitas horas em posições viciosas e isto, acumulado ao longo de dias, de meses e de anos, acaba por ter consequências negativas para a nossa saúde. Então isto, para quem não tem massagens, mais vale isto do que nada, não é? Exatamente. Então e as célebres e essas bolinhas, agora são para quê? Há um outro exercício que podemos fazer para estimular a sensibilidade da planta do pé. Pode ser uma bola de ténis, mas podem ser qualquer outro tipo de bolas, depende do tamanho do pé. Isso tem um bocadinho efeito de massagem, não é? É exatamente esse o efeito. Para quem gosta, músculos. Exatamente. Para quem gosta de massagens, ou para simplesmente estimular a própria sensibilidade da planta do pé, é usar uma bola destas e fazer estes movimentos rotatórios, porque vão estimular toda a fáscia plantar do pé. Há bocadinho falámos em fazer isto com uma garrafa de água gelada. Aqui com a água gelada é só fazer assim, para trás e para a frente. Assim, com a garrafa. Neste caso é fazer mesmo movimentos circulares. Está bem? Isso é quase tão bom como uma massagem. E isto é muito agradável. E, portanto, são exercícios muito simples, que não é preciso nada de muito sofisticado
para poderem fazer lá em casa com grande comodidade. Muito obrigada, uma salva de palmas. Doutora Alexandra, para os... Eu estava ali a ver aqueles exercícios para aqueles que são mais preguiçosinhos, pôr os pezinhos de molho. Adianta alguma coisa ou não? Ajuda bastante a relaxar um bocadinho os pés, sobretudo para evitar, temos que evitar sempre que o pé fique muito seco, mas os pés de molho alguns minutos, não com água muito quente, mas relaxa bastante. De qualquer modo, quando se põe os pés em água, a água deve estar morninha, deve estar quente. Não, muito quente não, é como aos banhos, os banhos curtos, rápidos e pouco quente, porque senão a pele fica muito seca e desidratada e pode dar origem, no caso dos pés, aos pés gretados, não é? E vale a pena pôr sal, que há essa técnica também já tão antiga. O sal desinfeta bem a pele e de alguma forma torna a pele muito mais macia. Portanto, isso é bom, a temperatura tépida e depois até terminar com um cremezinho, não é? Que isso a doutora Alexandra não diria que não. Bom, olha... para hidratar bem os exato, pés. e para evitar, não é? Os pés gretados. Os pés gretados é uma situação, o calcanhar realmente... fica muito seco e com umas fissuras, sobretudo agora que estamos a usar muitas sandálias, o pé quando está dentro de um sapato propriamente não fica com o calcanhar muito seco, nem o pé muito seco, mas realmente agora com as sandálias o pé é um bocadinho mais exposto, fica muito seco, sobretudo na zona do calcanhar e às vezes fica tão seco que abre umas fissuras e umas gretas que dói, não é só pelo aspecto feio daquilo, mas é que dói bastante. E portanto, devemos evitar não cuidar do pé e o pé tem que ser cuidado, deve-se hidratar muito bem o pé. Um dos truques que eu ensino muitas vezes às senhoras nesta época do ano é preparar o pé para andar na sandália bonita, que é à noite, depois do banho, hidratar muito bem por um creme para pé, generosamente na planta do pé e aplicar um filme, aquele papel transparente da cozinha. A película aderente. Ora, isso fica aí mesmo bem hidratado. Envolver os pezinhos e pôr os pezinhos assim com a película aderente dentro da cama. Portanto, quando se for deitar, porque o calor da cama faz com que haja um aumento da penetrabilidade do produto. Olha, e, portanto, é um bom truque. Hoje em dia saiu recentemente uma grande novidade, é um produto de 4 em 1, porque muitas vezes estas fissuras, estas gretas têm um componente inflamatório muito associado e, portanto, saiu um produto que permite ter um aspecto anti-inflamatório, portanto, atua como anti-inflamatório, como creme regenerador, como hidratante e como calmante. Já, onde é que já vai o 2 em 1? Agora já é o 4 em 1. Ora, que mãe nunca disse aos filhos para não andarem descalços, para não ficarem constipados? E que se andar sem sapatos, os pés vão ficar feios e a pele grossa. São coisas que se ouvem, não é? Que acabamos por tomar como certas. Será que são verdadeiras? Doutor Sérgio, pronto para desfazer alguns mitos sobre os pés e o calçado? Partida, porque a minha filha está em casa e agora? E agora? Eu tenho que dizer que isso é um mito, que não... Portanto, podemos andar à vontade descalços, mas a minha filha vai telefonar para aí e vai-me contradizer. Vai ralhar. Mas, na realidade, não há problema nenhum, não há nenhum estudo científico que demonstre essa associação. Portanto, podemos andar descalços à vontade. Mas é mudança de temperatura, sobretudo, não é? Essa pessoa está com o pé muito quente e vai para uma superfície muito fria. Sim, sobretudo é evitar essas transições bruscas de temperatura. Mas andar descalço é muito saudável. Podemos andar descalços à vontade. É ótimo que as crianças andem descalças em casa. Portanto, não posso recomendar que não andem descalços. Fabíola Gomes, tudo descalcinho, vamos abolir os sapatos. Tudo, mas as mães temem tanto, não é? Que por vezes calçam os bebés mesmo antes deles andarem, não é? Eu por acaso tenho um bebê de 1 ano em casa e ele sempre, pelo menos em casa, está sempre descalço. Temos a hipótese das meias antiderrapantes, funciona muito bem quando está frio, quando não está, de facto não há nada como andar descalço. Há no mercado, o chamado é o sapato pré-andante, que tem um bom reforço de calcanhar e uma palmilha que dizem que com os reflexos da planta do pé que vai estimular a formação da arcada plantar. Pronto, é o que dizem. Nada melhor que descalço. Mas nada melhor que descalço. De facto isso é bom, mas se puderem, quando não podem, e vão para os infantários ou vão para algum lado, podem estar calçados, mas em casa sempre descalços. Aprender a andar, doutor Sérgio, descalço melhor do que com sapatinhos?
sem dúvida nenhuma. Portanto, desde as nossas origens que andamos descalços, portanto, por algum motivo. E, de facto, as nossas crianças também devem aprender a andar descalças. Até porque sentem muito mais o equilíbrio, não é? Em contacto direto com o solo, com os pavimentos. Como dizia uma senhora no Vox Populi. Sentem a terra, exatamente. Bom, por hoje, realmente, estamos com limitação de tempo, temos que despedir-nos dos doutores, eles voltam na próxima semana. Ficámos esclarecidos sobre prós, sobre contras de andarmos descalços. Já sabe que se tiver alguma dúvida que queira ver respondida, faça favor, envie um e-mail para os doutores@sic.pt. Melhor ainda, se tiver um telemóvel daqueles que fazem vídeos, melhor ainda, com um simples telemóvel, grava o vídeo e envia para os doutores@sic.pt. Na próxima semana cá estão os nossos médicos especialistas com mais conselhos úteis pela nossa saúde. Uma salva de palmas para eles. Obrigada.